Oi, eu sou a Madu e sejam bem-vindos a mais um Diário de Intercâmbio. No vídeo de hoje eu vou contar a história de por que e como eu mudei de host family. Agora eu já tô na minha nova casa, mas os próximos vídeos vão mostrar um pouco de como foi esse processo e depois no final eu vou contar essa história. Espero que gostem do vídeo. Oi, eu sou a Madu e sejam bem-vindos a mais um Diário de Intercâmbio. Eu queria compartilhar que hoje, pela primeira vez, eu conversei com a minha coordenadora sobre trocar de família. Hoje, essa tarde, 24 de abril, começou um processo que eu não sei se vai acontecer, mas talvez aconteça e eu espero que sim. Então, é isso. Mas eu tô bem porque foi uma coisa que eu ignorei por muito tempo e agora, pela primeira vez, não está mais sendo ignorado. É isso. Sabe a espera de Pedro? She works beside. Uma pressão emocional muito grande e agora eu sei que eu vou trocar de família. Eu só não sei quanto tempo que isso vai demorar, mas eu não quero ficar nem mais um minuto aqui. E eu consigo ver os efeitos disso na minha saúde, porque eu já consigo sentir que o negócio que eu tinha tá voltando. Eu passei 3 dias sem nada do meu rosto, sem nada da minha saúde e tal. E ontem que começou toda essa história e que eu comecei a perceber todas as coisas, eu já consigo perceber que, tipo, está voltando de novo. Eu não sei quando eu vou mudar de família, não sei de nada, eu só sei que eu vou mudar. Eu sei que eles também não me querem aqui, então eu só tenho vontade de arrumar tudo e ir embora, sabe? E é isso. Ontem foi um dia muito bom, um dia que eu percebi que minha boca já não tá mexendo direito já. Todos os meus sentimentos, os sentimentos que eu tava ignorando todo esse tempo, sabe? Mas enfim, eu sei que eu vou mudar de família. Eu só não sei quando ainda. Eu espero que seja o mais rápido possível. Se eu pudesse mudar nesse momento, eu mudaria. E é isso. Oi. Oi, acabei de descobrir que agora essa é a minha host mom. Depois de tudo isso e de tudo dar certo, você tem que dizer que Deus é bom e eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E agora eu tenho certeza que esse mês, próximo mês vai ser incrível. E é isso, eu tô muito feliz. Tô mais feliz do que... Nossa, tô muito feliz mesmo. Eu vou trocar de família hoje. No caso, eu não vou ir pra minha nova família, mas eu vou sair da casa que eu tô morando, graças a Deus. E foi muito rápido, tipo, tudo aconteceu hoje, mas todo o processo horrível foi muito demorado. Mas tudo tá dando certo muito rápido e eu tô muito feliz. Essa é a minha última vez no meu quarto, minha última vez nessa casa. Vou arrumar todas as minhas coisas, minha nova host mom tá me esperando ali na frente. E é isso. Tudo 100% agora. E hora de levar todas essas coisas aqui pro carro. Esqueci do banheiro.
Eu acho que já são umas 10 horas e eu vou tomar banho agora. E é isso, eu tô aqui na casa da Martina. E depois eu tenho que arrumar todas as minhas coisas pra viajar final de semana pra Outer Banks. Usei 34, terminei. Isso é o que eu não vou usar. Isso é roupa pra viagem desse final de semana. Isso que eu vou usar amanhã na escola. Isso aqui é minha mochila da escola. Isso eu não vou usar. Isso eu vou ler amanhã de manhã. Meu tênis da escola. E é isso. Depois disso eu fui pra Outer Banks, que vai ser o próximo vídeo. E foi muito legal. E agora fiquem com a história de como foi todo esse processo de troca de família. O meu intercâmbio é de 5 meses e eu cheguei aqui dia 5 de janeiro de 2023. Quando eu cheguei aqui, eu gostei muito da minha família, eles me davam bastante atenção e a gente fazia coisas de família em casa juntos. Então, eu gostei bastante, mas isso durou 2 semanas no máximo. Na minha terceira semana aqui, foi a única vez que a gente fez algo em família, tipo, fora de casa, saiu pra fazer alguma coisa, que a gente foi num jogo de hockey. E foi minha primeira vez, então eu tava, tipo, super empolgada. Eu tinha que estudar, porque eu tinha uma prova no dia seguinte. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiquei até as 3 da manhã, mas mesmo assim eu queria muito ir no jogo de hockey. E aí eu fui, e foi... Recording a video. Aí foi bem legal, estávamos nós 4, que eu tinha meus hosts pais e uma host sister. Então, enfim, foi bem legal. E só que depois disso, a gente realmente não fez mais nada em família. E no dia 31 de janeiro foi um dia que eu tava triste, porque eu fui jantar na casa, eu fui na cozinha, só que realmente eles nem olharam pra minha cara. Bom, Eu já não tava me sentindo confortável lá, então depois da janta eu fui pro meu quarto, e aí eu tinha um sentimento muito estranho, que era uma saudade de me sentir em casa, sabe? Eu não sentia saudade da minha família, dos meus amigos, da minha casa, nem nada no Brasil, mas eu só sentia saudade de me sentir confortável, sabe? Porque realmente eu tava desconfortável lá. E esse foi o primeiro dia que eu chorei aqui, e eu realmente fiquei muito triste, porque eu percebi que eu não tava sentindo confortável há dias naquela casa, e aí eu resolvi conversar com a minha antiga host mom. Eu mandei mensagem pra ela, e a gente foi, tipo, num deck que tinha na casa, e a gente conversou. E eu falei pra ela que eu não tava me sentindo em casa, e eu sei que não era pra eu me sentir em casa como a minha casa no Brasil é, porque eu sei que é diferente, mas realmente parecia que eu era uma visita, sabe? E ela me falou que eu tava homesick, que é tipo saudade de casa. E eu falei que eu não tava com saudade de nada, eu só tinha saudade de me sentir confortável, me sentir em casa. Ela me perguntou o que eles podiam fazer pra eu me sentir em casa, só que essa pergunta é meio estranha, porque, sei lá, eu só não me sentia confortável lá. E aí eu falei, não sei. Bella, you wanna try to say some word in Portuguese? Yes, tá. Say, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já. Me chamo Bella. Já. Eu tava tipo, beleza, eu tô homesick, apesar de saber que eu não tava com saudade de nada. Mas enfim, os dias passaram e continua a mesma coisa. E eu sempre dava muito valor pro lado positivo, sempre, quando eles faziam uma coisinha mínima, eu ficava, tipo, muito feliz. Tipo, ela comprou um desodorante pra mim uma vez, ela perguntou se eu precisava de alguma coisa e eu falei um desodorante. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando naquele desodorante pelo resto do dia. Só que isso não me fez bem, porque eu ignorava todas as coisas negativas e todos os meus sentimentos negativos e meu desconforto na casa por todo esse tempo. E durante esses 4 meses eu também tive vários problemas com a irmã, porque algumas vezes ela
várias vezes ela fazia algumas coisas que, sinceramente, eram malvadas da parte dela, mas eu sempre pensei que ela era uma criança, ela tem 11 anos, então ela é uma criança e sabe que eu sei que ela ainda não tem controle de algumas coisas, não estava acostumada e, sei lá, não aprendeu algumas coisas importantes. Mas enfim, ela é uma criança. Por exemplo, naquele dia que eu me senti triste, em janeiro, ela foi legal comigo, ela conversou comigo e tal, mas depois de alguns dias, ela tava no meu quarto e ela pegou o controle da TV da minha mão quando eu tava colocando um filme pra gente assistir. Aí eu falei que o controle era meu e ela falou, não, esse não é teu controle, esse não é teu quarto, esse não é tua casa, tu não mora aqui, blá blá blá. Mas enfim, eu só ignorei isso, foi bem malvado da parte dela, mas eu só ignorei isso. E várias outras coisas, não só relacionadas com ela, eu realmente ignorei, realmente fingi que não tinha acontecido. E realmente tudo de bom que acontecia, eu reagia como se fosse a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, quase isso. Só que me senti desconfortável na casa por muito tempo e realmente ignorar todas as coisas que me magoavam não faz bem, não fez bem pra mim. Várias vezes ela me falou que eu não me esforçava pra fazer parte da família, só que eu não percebia que, na verdade, eles não estavam tentando também. Nas primeiras semanas, ela me ajudou, porque eu não tenho cartão aqui. Inclusive, se tu vai fazer intercâmbio, por favor, faça um cartão. A gente não fez no Brasil, porque a gente não fez no Brasil porque a taxa realmente era muito maior que cédulas. E antes de eu vir, o dólar tava R$5,70. Então, a taxa que era alguns porcentos ficava muito assim. Ela me ajudou algumas vezes nas primeiras semanas, porque pra comprar os ingressos pros jogos de basquete tinha que ser online e eu não tinha cartão e ela sabia disso. Então eu perguntei pra ela se eu podia pagar ela em dinheiro e ela pagaria pra mim com o cartão dela no site. E aconteceu 4 ou 3 vezes, e é isso. Eu acho que foi em março, quando a gente já tava na outra casa que a gente se mudou. Ela me chamou na cozinha, ela tava fazendo as coisas na cozinha, enfim, e falou que eu não me esforçava pra fazer parte da família deles e queria só ficar no meu quarto e etc. Porém, justamente naquelas últimas semanas, eles só falavam de um assunto, e é um assunto que eu não conheço, não tenho interesse, então eu ficava... A minha host mãe e meu host pai, ambos trabalhavam na mesma área, e é uma coisa que exige muito do tempo deles, então nas primeiras semanas eles realmente só falavam disso, e depois de um tempo começou a nova temporada de esportes, e ela é treinadora de softball, só que ela começou a ser treinadora de 2 times, então isso exigia muito mais tempo delas, e ele também tinha que ajudar ela, porque era muita coisa. Então, depois de um tempo, eles realmente só falavam disso, tipo assim, 100% do tempo, no carro, em casa, em todo momento mesmo. E a minha irmã jogava softball, então os 3 falavam das mesmas coisas, e eu não sei nada de softball, então eu ficava de lado. Então eu comecei a realmente ficar mais excluída naquele momento, porque no jantar, em todo lugar mesmo, eles só falavam disso, e eu tava perdida, então não tinha nem mais o que eu falar, sabe? E foi nessas semanas que eu comecei a perceber isso e ficar mais desconfortável ainda, e eu percebi que eu tava me sentindo agora sozinha na casa, porque eu não sabia nada do assunto e eles só falavam disso. Então, eu percebi que eu tava me sentindo sozinha porque eu comecei a fazer mais ligações pros meus amigos e famílias do Brasil. E eu não tinha costume de fazer isso antes. Eu realmente não sentia saudade porque eu sei que o tempo que eu tenho aqui é temporário e eu vou voltar pra lá. E eu sei que quando eu voltar pra lá vai ser a mesma coisa. O meu amor por eles continua mesmo. Eu acho que o amor deles também continua mesmo por mim, então tá tudo bem. Então, realmente, naquele tempo, foi o que ela me falou, que eu agia como se eu estivesse morando num hotel, porque eu só comia com eles a janta e ia pro meu quarto, e realmente era o que eu queria fazer, porque eu não me sentia nada confortável naquele lugar. O tempo passou e continuou a mesma coisa, até pior, porque agora ela tava me pressionando, dizendo que eu não me esforçava e não queria ficar com eles e tal, e eu realmente não queria mais, só que eu não percebi isso antes, infelizmente. O intervalo de primavera começou, que é uma semana sem aula. A minha amiga da Espanha teve que ir pra minha casa porque a família dela teve que viajar, a host family. Acho que o primeiro dia foi normal, sabe? A gente ficou em casa, não fez nada, eles não estavam em casa. Mas depois de um dia, a internet parou de funcionar. E, enfim, parou de funcionar. E aconteceu mais algumas coisas, mas eu não posso falar porque eu não tenho realmente certeza. A gente ficou 6 dias sem internet e dentro de casa, tipo, não dava pra sair porque a gente não dirige. E depois dessa coisa X que aconteceu, eu comecei a pensar que talvez mudar de família seria uma boa opção, mas eu tava pensando, tipo, nossa, isso nem é tão ruim e tal, só tenho mais 2 meses aqui e tem tanta gente que passa por coisas piores com a família e tal.
Começou a ser muito mais estressante depois disso, e no último dia do intervalo de primavera eu fui pra igreja. Quando eu voltei, eu tava me sentindo meio estranha e eu fui dormir. Quando eu acordei, a minha boca tava gigante, por algum motivo, e a primeira coisa que eu pensei foi, tá, essa situação, tipo, nunca aconteceu isso comigo, então a situação é só pra eu me aproximar mais deles e tal, vai me trazer pra perto deles e a gente vai ser uma família feliz. De noite, eu tive que ir pro hospital porque o meu rosto, metade dele começou a inchar, não só mais a boca. E ela foi junto comigo, e ela me ajudou lá e tal. E eu ficava tipo, nossa, que bom que ela tá aqui comigo, sabe? Tipo, que legal que ela tá aqui comigo. E ela ficou até, acho que às 5 da manhã. Quando eu acordei às 8 da manhã, tinham 6 médicos em volta de mim. E ninguém sabia que eu tinha, realmente, porque fizeram todos os testes possíveis. Não era nada no meu dente, nada de alergia, nada de vírus, não era nada, sabe? Não tinha resposta. Quando a gente saiu do hospital, a gente foi comprar remédio. E foi quando ela comprou um desodorante pra mim. Eu fiquei, meu Deus, que felicidade. Enfim, eu tava melhorando segunda-feira. Aquilo foi no domingo, eu não sei se eu falei. Mas segunda-feira eu tava melhorando no hospital. Então, os médicos falaram que eu podia ir pra casa. E daí a gente saiu de lá, foi comprar os remédios e beleza, eu fui dormir. Quando eu acordei, eu tava gigante, tipo, o meu rosto tava gigantesco. E eu fiquei assustada porque eu tava bem, eu tava esperando que eu ia acordar melhor, mas na verdade não. E eu tava longe da minha família e tal, mas enfim. Aí outro dia se passou, eu comecei a melhorar terça-feira, fui dormir, acordei quarta-feira, gigante de novo, pior do que o dia anterior. Aí eu fui dormir, quando eu acordei quinta-feira, eu tava melhor. E aí depois realmente começou a melhorar. Sexta-feira, antes de ficar doente, eu comecei um estudo bíblico. Então eu comecei a realmente me aproximar mais de Deus do que eu tava. Eu passei todos esses dias que eu tava doente realmente muito próxima de Deus. E isso me ajudou muito. Na outra sexta-feira eu fui pra escola pela primeira vez depois de tudo. Sábado eu tava melhor. E domingo eu tava quase 100%, literalmente. Eu tava 98% bem. Só tinha uma coisinha na minha boca. Só que segunda-feira da semana seguinte eu já tava bem, eu não tinha mais nada no meu rosto nem nada. Então, de manhã eu arrumei minha mochila pra ir no treino, que é depois da escola, treino de futebol. Então eu desci pro primeiro andar pra esperar ela pra me levar na escola. E eu perguntei pra ela se eu podia jogar futebol. E ela falou, não, a gente não sabe o que tu teve. Bem assim. E aí eu fiquei triste, mas eu perguntei, tipo, posso jogar só nos treinos e não jogar no jogo, porque vai que seja mais pesado e tal. E ela falou, não, tem que dirigir muito e não tem ninguém pra te buscar e te levar. Aí realmente eu fiquei triste porque eu percebi que era uma decisão dela. E foi nesse momento que eu percebi que não era mais por causa da minha saúde, mas era porque eles não queriam mais ter essa responsabilidade. Então, quando eu cheguei na escola, eu pensei em conversar com uma professora que eu tinha afinidade, que não era minha professora, eu não tenho nenhuma aula com ela, mas só pra ver o que ela achava disso, porque a aula dela é de ciência da saúde, então é isso, e ela sempre me ajudou, inclusive com algumas coisas no cartão, tipo a minha roupa de formatura, eu tive que comprar no cartão, porque não tinha opção de comprar com dinheiro vivo. E daí ela me ajudou, tipo, muito tranquilamente, que baseado nas últimas vezes que eu pedi ajuda pra minha antiga hostmãe, eu não tenho certeza se ela iria me ajudar, mas enfim, eu fui na sala dessa professora e ela percebeu que eu tava muito triste e eu falei pra ela da situação, mas antes de falar, eu falei pra ela que eu não queria que ela resolvesse a situação, eu realmente só queria saber a opinião dela. Ela tava na frente da sala dela quando eu cheguei lá, e eu falei pra ela, eu preciso falar contigo, só que eu só tenho 7 minutos antes dela conversar e não vai dar tempo. E ela falou, tudo bem, eu posso escrever um bilhete pro teu próximo professor e vai ficar tudo bem. Então a gente entrou na sala dela, só que um aluno dela veio e começou a conversar com ela porque ele tinha que falar sobre alguma coisa. E eles conversaram por 1 minuto e meio. Aí eu falei pra ela, eu não sei se vai dar pra gente conversar agora, porque eu só tenho 5 minutos e meio. E eu tava literalmente com um despertador no meu celular pra eu não perder o tempo de chegar na aula, porque eu não posso chegar mais uma vez atrasada, que eu não posso chegar 3 vezes atrasada. E ela falou, tudo bem, eu vou escrever um bilhete pro teu professor, fica calma, conversa comigo. E esse é o bilhete que ela escreveu. E no fim eu consegui chegar a tempo na aula, mas enfim, eu tenho o bilhete guardado porque realmente foi muito importante pra mim essa conversa. Então, como eu falei, eu expliquei a situação pra ela, e ela olhou nos meus olhos e falou que tava tudo bem, e eu realmente pude sentir naquele momento que tava tudo bem. E ela me abraçou, e nessa segunda-feira de manhã foi quando eu comecei a pensar em todos esses meses. Quando eu cheguei da escola, eu conversei com a minha mãe,
e ela falou que não dava mais também. E eu tava compartilhando com ela algumas experiências que eu tava tendo. Ela concordou comigo que não seria saudável ficar mais lá. Assim que eu desliguei a ligação com a minha mãe, eu liguei pra minha coordenadora local e eu realmente falei tudo pra ela, falei de todos os meus sentimentos e todos os sentimentos que eu tinha percebido naquele dia mesmo, porque eu tava realmente escondendo de mim tudo. E a ligação teve 2 horas, então realmente eu falei tudo que eu tava sentindo. E foi a primeira vez que eu chorei em inglês. E quando a gente terminou a ligação, ela me mandou por e-mail o contato de uma responsável da minha agência de intercâmbio. E aí a gente deu um jeito de eu fazer a ligação, porque o meu número daqui não funciona pra ligação. A gente conseguiu, depois de meia hora. E isso já era 6 horas da tarde. E a gente conversou por 40 minutos, eu acho. Ela me falou que não era certo que eu ia mudar de família, até porque eu só tinha mais 1 mês e 23 dias, eu acho, de intercâmbio. Mas ela falou que ia conversar com a equipe dela e com a minha coordenadora local e que eles iam fazer tudo possível para que acontecesse rápido, apesar de ser um processo, porque não é só tu sair de uma casa, mas tem que entrar em outra casa, então essa nova família tem que estar preparada e tudo mais. Então é isso. Segunda-feira eu também percebi que em qualquer outra família que eu tinha tido contato durante esses meses, eu tinha realmente me sentido mais em casa, mais acolhida e mais confortável do que com a família que eu tava realmente morando. A família da minha coordenadora, a família da minha professora, dessa que me ajudou, e a host family da Martina. Terça-feira eu fui pra escola, eu voltei pra casa e de noite eles me chamaram pra conversar no andar de baixo e foi muito difícil porque eram eles dois, era inglês, foram 50 minutos de conversa e ela simplesmente me pressionava muito. Obviamente não vou falar sobre toda a conversa, mas realmente foi horrível, sério. E eu tava tão pressionada que toda vez que eu ia falar eu me tremia. E ela falou aquela mesma coisa, que eu não me esforçava pra fazer parte da família deles e que eu tinha que me esforçar porque essa era a vida deles e eu que tinha que me encaixar lá e eu que tinha que me acostumar. Em um momento ela falou que eu tava mentindo porque eu falei pra minha coordenadora que o meu número não funcionava pra ligação, porque no dia anterior eu tinha que ligar pra aquela mulher da agência, mas ela falou que eu tava mentindo porque eu conversa com ela pelo aplicativo de mensagens do celular, então como que eu consigo conversar com ela, mas o meu número não funciona? E eu falei isso pra minha coordenadora e tal. Tanto é que no dia anterior eu tive que usar um site do Google que eu nunca tinha visto pra conseguir um número aleatório pra conseguir ligar pra aquela moça da agência. E até eu conseguir explicar isso foi horrível porque ela simplesmente não deixava eu explicar. Depois ela falou que eu me fazia de vítima para as pessoas da escola, porque aquela professora que sempre me ajudou conversou com a orientadora da escola e a orientadora da escola ligou pra minha host mãe pra conversar da questão de que eu não podia jogar futebol. Ela falou que eu ficava brava com tudo que eles falavam e que eu tentava contornar a situação até a minha vontade ser feita. Aí ela começou a falar sobre futebol e que eu não ia mais jogar na temporada porque o remédio que eu tava tomando, inclusive esse remédio já tinha acabado pela parte do hospital, porque o hospital receitou os remédios, só que eles já tinham acabado há 3 dias já, eu acho, ou 4 dias. Mas aí quinta-feira a gente foi numa amiga dela que é médica e depois disso eu tive que comprar mais remédio. E ela falou que um dos remédios que eu tava tomando, se eu fosse no sol, eu podia ficar com a minha pele toda vermelha e descascando. E aí ela pesquisou uma foto e me mostrou assim, ó, Tapari pode ficar assim. E aí eu tava tipo assim... E aí ela começou a falar um monte de informação, um monte de coisa de remédio, de não sei o que. E óbvio que eu não ia entender, mas ela só continuou e continuou e continuou e continuou. Nesse momento a minha cabeça estava quase explodindo. E falaram mais coisas e mais coisas e mais coisas. E em um momento eu falei, eu não quero mais ficar aqui, eu não me sinto confortável aqui. Eu nem tinha terminado de falar isso, o meu host dela falou assim, tá bom. É isso, a nossa conversa acabou. E ela pegou o celular dela e falou, eu tô mandando mensagem pra coordenadora agora mesmo. Agora eu percebo que toda essa pressão que estavam colocando em cima de mim era realmente só pra eu falar que eu não queria mais ficar lá, sabe? Depois eu agradeci a eles pela intenção que eles tiveram em me receber na família deles. E, enfim, a conversa teve quase 1 hora e foi horrível, foi
terrível mesmo. Eu chorei muito, foi péssimo. E realmente, se eu não soubesse quem eu sou de verdade, eu iria acreditar no que eles falavam sobre mim, que eu era mentirosa, que eu era isso e aquilo. Aí a conversa acabou, eu comi e fui pro meu quarto. Naquele momento eu conseguia sentir que o meu rosto ia inchar de novo. Quando eu fui dormir, eu tinha certeza que quando eu acordasse no outro dia, eu ia estar com o rosto inchado. Eu tinha certeza, mesmo que eu já tava 100%, não tinha mais nada no rosto. E quando eu acordei no outro dia, o meu rosto realmente estava inchado. Aí quarta-feira eu fui pra escola e eu tentei esconder ao máximo o meu rosto, porque eu não queria que ninguém soubesse que o meu rosto estava inchado de novo, pra que eles não falassem pra eu comprar mais e mais remédio, porque daí eu nunca ia terminar de tomar remédio e eu sabia que eu só tinha que sair daquela casa. A minha mãe me falou que uma vez quando a irmã dela era adolescente, o pai dela falou que ela tinha mentido pra ele, só que na verdade ela não tinha realmente, e ele ficou insistindo nisso e ela ficou estressada e o rosto dela inchou também. E quando a minha mãe falou isso, eu tive mais certeza que tudo que estava acontecendo na minha saúde era por causa do estresse que eu tava passando na casa. E o dia que o meu rosto ficou inchado foi o último dia do Spring Break, daquele intervalo de primavera que foi terrível. Porque assim que eu cheguei na escola, a orientadora, que ela olhou pra mim e mesmo de longe ela conseguiu perceber e ela me chamou e olhou o meu rosto. Ela falou com aquela professora que sempre me ajudou. Ela mandou mensagem e a gente foi lá na sala dela e dela mostrou o meu rosto pra aquela professora. E eu falei que eu tava tentando esconder porque eu não queria que eles comprassem mais remédio pra mim, porque eu tinha certeza que eu só precisava sair daquela casa. E no terceiro período, depois de umas 3 ou 4 horas, o meu professor atendeu uma ligação, que tem um telefone em cada sala, e falou que essa professora tava me chamando pra sala dela, que ela queria conversar comigo. Quando eu cheguei lá, ela me entregou 2 fotos, e uma era uma foto minha e dela, e a outra era uma foto minha e das filhas dela, que são gêmeas, que eu sempre vou na igreja com elas, e os nossos amigos no baile de formatura, e falou que ela ia ser a minha família, ela e a família dela iam ser minha família, minha host family, minha nova host family, e eu fiquei muito feliz e muito aliviada. E eu sabia que se eu fosse pra família dela, que sempre foi uma família que me acolheu e sempre me ajudou, e eu fiz várias coisas em famílias com eles, mesmo antes da gente ser uma host family, de eu ser parte da família deles. Quando eu tava voltando pra aula, eu comecei a chorar, eu realmente tava muito feliz e muito aliviada, porque foi muito rápido, mas daí a aula acabou. E quando a aula acabou, a orientadora da escola que eu tinha comentado me chamou na sala dela. Ela me falou que eu ia sair da casa hoje mesmo e que a gente ia buscar minhas coisas e tudo mais. E eu fiquei em choque, eu fiquei tipo assim, muito feliz mesmo. Como eu tinha falado antes, é um processo e normalmente dura 2 ou 3 semanas pra conseguir sair da casa. E a minha nova hostmãe, que era professora, e a orientadora perguntaram os nomes dos remédios que eu tava tomando, e aí eu mostrei pra elas as fotos, e elas pesquisaram muito pra tentar ver qual era o remédio que eu não podia ir pro sol, mas realmente elas não acharam, e ela me levou pra casa e ficou me esperando do lado de fora, enquanto eu empacotava tudo, e eu achei que ia ser rápido, porque eu vim pra cá com uma mala grande e uma pequenininha, mas foram 50 minutos arrumando tudo e levei tudo pra baixo pro carro. E aí eu fui na cozinha e eu dei tchau pra eles. Só ela me respondeu, falou tchau, e ele não me respondeu. Mas daí eu fui pro carro e saí de lá. Mas eu ainda não podia vir pra essa casa que eu tô morando aqui. E aí eu fui pra casa da Martina, porque eles têm que conferir a casa antes e tal. Então eu fui pra casa da Martina e passei a noite lá. E no dia seguinte, sexta-feira, eu tinha uma viagem pra Outer Banks com 15 intercambistas e foi incrível, inclusive. E aí, quando eu cheguei domingo, eu vim direto pra essa casa aqui e eu amo, amo, amo morar aqui. Eu amo essa família e eu me sinto muito confortável. Eu sempre me senti
muito confortável com eles, mas agora que eu moro aqui, eu realmente me sinto em casa e eles realmente são uma host família e eu me sinto muito feliz aqui, 100% mesmo. Mas enfim, com a situação toda eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que eu não posso ignorar os meus sentimentos e que dar valor somente pro lado positivo das coisas não faz bem. Mas o principal de tudo isso foi que eu me aproximei mais de Deus e eu sou muito grata por toda a situação que aconteceu, sinceramente. E agora eu tô muito feliz aqui onde eu moro e é isso. Então acho que foi basicamente isso. Eu tive que dar uma resumida porque é bastante coisa. Mas realmente eu tô muito feliz agora, então é isso. Eu acho que o vídeo acabou, então espero que tenham gostado. E se tu pretende fazer intercâmbio e tem medo por causa da família, não tenha medo. É difícil de uma família que tu nunca morou com eles e eles nunca moraram contigo realmente encaixar e tudo mais. E tem a opção de trocar, então fica tranquilo que tudo vai dar certo e tudo mais. Um beijo e até o próximo diário de intercâmbio.